A pensão alimentícia é um direito dos filhos, irmão ou idoso que não tenham condições de se sustentar. É levado em conta a necessidade de quem pede e a capacidade de quem vai pagar. Infelizmente, muita gente tenta driblar a lei, mas a justiça está de olho, inclusive na internet, onde muitas pessoas expõem e ostentam a vida social e financeira. Isso pode servir como base para estipular o valor da pensão. Esta mulher foi casada por 21 anos e, desde que se separou há 18 anos, vem enfrentando uma batalha judicial para manter a pensão alimentícia. O ex-marido é servidor público e, apesar de ter um salário de mais de R$30 mil, tenta tirar a pensão dela e das duas filhas, alegando incapacidade financeira. Para impedir, ela apresentou todo tipo de prova que foi considerada pela Justiça, até fotos postadas nas redes sociais que mostram o estilo de vida do ex-marido. Tive que provar, solicitar às advogadas que entrassem na Receita Federal, no oficializar o Banco Central. Ele estava sempre em redes sociais, viajando, postando os restaurantes, os lugares que frequentava. E por meio disso é que consegui provar a pensão alimentícia para as filhas. Há algum tempo, o estilo de vida e a ostentação com viagens, restaurantes e bens de luxo nas redes sociais também vêm sendo considerados pela Justiça como provas para determinar ou até estipular o valor da pensão alimentícia. Isso porque a pobreza alegada pelo genitor não condiz com a vida que leva e que faz questão de mostrar. Quanto mais dado a gente tiver, quanto mais prova a gente tiver do padrão de vida da pessoa que vai pagar essa pensão e que está se negando a pagar, nós estamos falando aí de um litígio, né? É melhor. Mas se não tiver nada disso, se tiver uma rede social que mostre ostentação, essa teoria da aparência absurda, a pessoa indo para a Europa, viajando, fazendo, o juiz vai considerar isso e vai arbitrar em cima disso, mesmo que essa pessoa não tenha outras provas do que ela está ganhando. Porque quem é que está pagando isso? A responsabilidade de ajudar na subsistência de uma pessoa da família incapaz de prover seu próprio sustento se estende aos familiares, como avós e tios. O não pagamento é punível por prisão, multa ou penhora de bens. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a advogada Camila Miranda. Camila, boa tarde, seja bem-vinda ao jornal. Obrigada pela presença. Obrigada. Boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, nessa questão da ostentação, sobretudo em tempos de tecnologia e redes sociais, é um critério para fixação de pensão alimentícia? Sim. Quando o alimentante ele expõe nas redes sociais uma condição de vida, sinais de riqueza muito grandes, e a pensão alimentícia que ele paga ao alimentado, né, ao seu filho, é muito inferior, tudo isso serve como prova para que o judiciário saiba que esse pai ele tem outras rendas e que ele poderia sim pagar um valor a título de pensão alimentícia maior, para que o filho pudesse desfrutar da mesma condição de vida desse pai, já que esse é um direito dele. O que vale ali na hora de buscar as redes sociais e tentar entender que o padrão de vida do pai, que, por exemplo, não está pagando a pensão alimentícia naquele momento, aumentou? Vale foto, vale vídeo? Como buscar isso? Fotos e vídeos que são postadas por esse pai ou mãe, né, que é importante frisar que também às vezes a mãe é que paga essa pensão alimentícia, tanto postadas por ele quanto marcadas por conhecidos, são de suma importância, porque demonstram que ele tem essa condição, né? Outra coisa muito importante é uma decisão recente do STF, onde ele entendeu como uma prova lícita quando um dos interlocutores grava a conversa. Então, uma conversa gravada entre a mãe e o pai, ela pode ser utilizada no judiciário como prova de que esse pai ou essa mãe tem condição, sim, de pagar, que possui uma renda maior, etc. Isso é um avanço gigantesco no direito das famílias, já que é uma área do direito que a gente tem muita dificuldade de ter acesso a esse acervo probatório, né? Já que são provas muito minuciosas, muito detalhistas, secretas, às vezes, porque a vida familiar é muito íntima. Então, essa foi uma decisão muito importante. Doutora Camila, o padrão de vida dessa criança, desse pai que está viajando para a Europa, ou a mãe, enfim, o padrão de vida é levado em consideração também, já que a criança, em tese, deveria seguir a mesma linha, né? De passeios, de acesso. Sim, exatamente. Então, justamente por isso que as redes sociais têm sido muito importantes, porque nessa época de empregos informais ou de rendas extras, como, por exemplo, aluguéis ou outras fontes de renda, que esse pai ele não demonstra, ele não fala para o juiz, ou até às vezes ele mente que não tem essa renda, fica muito importante para nós, advogados, ter acesso a essas viagens, a esses bares e restaurantes, festas com ingresso
acessos caros, roupas de grife, né? Tudo isso é muito importante para a gente demonstrar que, na verdade, o padrão de vida é outro, né? A teoria da aparência tem sido muito utilizada nesse ponto. Agora, olhando ali as redes sociais, vendo viagens, fotos de restaurantes caros, como comprovar, de fato, esse orçamento que o pai ou a mãe tem e não querem passar para o filho? Como comprovar exatamente? É possível isso? Pela teoria da aparência, na verdade, as fotos que elas são postadas ou marcadas, elas já valem como prova. Então, quem apresentar isso em juízo prova de que ele tem essa condição. Vai caber ao pai ou à mãe alimentante provar que, na verdade, apesar dele demonstrar ter uma vida nas redes sociais, a vida real dele é outra. Ele cria uma vida fictícia nas redes sociais, talvez para demonstrar uma aparência, uma coisa que hoje é muito comum nessa era digital, né? Então vai caber a ele provar que, na verdade, ele demonstra ter o que ele não tem. Mas para ter uma noção, por exemplo, do valor que pode aumentar, e aí seria uma quebra de sigilo bancário e fiscal? Sim, poderia. As redes sociais, elas também são grandes aliadas nisso, porque leva o juiz a autorizar a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, porque demonstra que, na verdade, ele tem uma condição, e a gente vai descobrir de onde é, né? O imposto de renda declarado, às vezes ele declara outros imóveis, né, que recebem como aluguel, então tudo isso é extremamente importante. Doutora Camila, vamos falar um pouquinho sobre as sanções para quem deve a pensão alimentícia. A prisão é a única prisão civil que cabe no país, é para esse devedor e a partir de um dia já cabe a prisão, de um dia de atraso. Após um dia de atraso do pagamento da pensão alimentícia integral, que é importante frisar também, porque tem pais que parcelam, que paga metade, depois vai querer pagar outra metade, pode. A pensão alimentícia ela só é quitada quando é pago o valor integral, o valor que foi estabelecido pelo juiz, né? E após um dia de atraso nesse pagamento, já é possível pedir a prisão desse devedor, né? Dentre outras medidas que são cabíveis também. A prisão a gente pode pedir o pagamento dos últimos 3 meses. Então, os últimos 3 meses e as parcelas que forem vencendo no decorrer do processo, a gente pede prisão do devedor. Agora, até os últimos 2 anos, a gente também pode pedir, só que a gente vai pedir por outro rito, que é o rito da expropriação, que a gente pede a penhora, pede o protesto do nome desse devedor, né, vai para os créditos bancários, etc. Então, isso é muito importante, porque impede que ele faça empréstimos, que ele tenha acesso a algumas vantagens, porque ele passa a ser devedor nacionalmente. E o rito de penhora é mais rápido também, né, para esses casos? Sim, todo rito de alimentos, ele é um rito especial. Então, tanto no momento da concessão dos alimentos, quanto da revisão, quanto do cumprimento dessa sentença ou decisão de pagamento de alimentos. Ok, doutora Camila Miranda, mais uma vez, obrigada pela presença, boa tarde. Obrigada, muito Obrigado, obrigada. boa tarde. Boa tarde a todos.